Riqueza. Há quem os possua e quem não os tenha. Alguns conquistaram o domínio nisso, enquanto a maioria continua em busca. Pode-se encarar o dinheiro apenas como números, planilhas e fórmulas matemáticas, ou como uma equação a ser resolvida. No entanto, as decisões financeiras reais são moldadas distante das calculadoras, muitas vezes ao redor das mesas de jantar, permeadas por elementos como ego, orgulho, medo e narrativas pessoais. Você já ouviu falar de Ronald Reagan, o zelador que acumulou 8 milhões de dólares em economias até sua morte em 2014? Sim, você ouviu corretamente, um zelador com 8 milhões de dólares. E a conquista não veio da loteria nem de heranças, mas sim de uma consistente prática de economia ao longo da vida, deixando os milagres da acumulação desempenharem seu papel. A lição principal é que, frequentemente, o modo como você lida com dinheiro tem mais impacto do que seu nível de inteligência. Mesmo sem um diploma de Harvard ou uma carreira em Wall Street, é possível acumular riqueza simplesmente adotando comportamentos sensatos. Nas palavras de Morgan Housel, o sucesso financeiro não segue uma fórmula exata. É uma habilidade interpessoal, onde o modo como você se comporta assume maior importância do que aquilo que você sabe. Invista seus próximos 10 a 15 minutos neste vídeo e aprimore suas habilidades interpessoais de investimento. O vídeo resume os 5 pontos-chave de A Psicologia do Dinheiro, escrito por Morgan Housel. Aqui está o Bolso Saudável, compartilhando as mais valiosas dicas e ferramentas para conquistar a liberdade financeira por meio de investimentos no mercado de ações. Não perca mais tempo. Inscreva-se no Bolso Saudável agora e comece a trilhar o caminho para uma vida financeira mais saudável. Primeira lição aprendida: pague o preço. Imagine que você deseja um relógio novo e elegante. Ao visitar a loja para avaliar as opções, você anseia por algo que impressione seus amigos e a encantadora pessoa com quem está saindo. Agora, confrontado com a escolha entre comprar o relógio ou tentar roubá-lo e fugir, considerando que você já fez seu exercício, qual seria a sua decisão? Minha aposta é que você escolheria a primeira opção, independentemente de sua aptidão física. Você usaria seu cartão e efetuaria a compra. Faça a escolha correta. A ideia é que você reconhece que ter um novo relógio implica em um custo, uma taxa. O mesmo princípio se aplica ao investir, também há um preço a ser pago. Ao longo dos vídeos neste canal, algumas lições frequentes visam a obtenção de altos retornos, uma delas é manter uma carteira relativamente concentrada, com Peter Lynch possivelmente sendo a exceção. Uma carteira concentrada traz consigo uma característica inerente ao seu desempenho, a volatilidade. Essa volatilidade é o preço, a taxa a ser paga, por buscar altos retornos no mercado de ações a longo prazo. Se você não tem a resistência necessária para enfrentar quedas significativas, como uma diminuição de 20% em seu patrimônio líquido em uma única semana, especialmente quando 2 de seus principais investimentos apresentam ganhos trimestrais abaixo das expectativas dos analistas, talvez seja prudente não buscar a maximização dos retornos. E isso ocorre porque, geralmente, quanto mais altos os retornos, maior é essa taxa de volatilidade associada. Imaginemos que, há 10 anos, você conseguisse antever o futuro brilhante da Netflix. Investiu uma parte significativa do seu patrimônio líquido na ação. Bem, hoje você seria consideravelmente rico. No entanto, seria capaz de lidar com as consequências dessa jornada? Durante esse período, a Netflix enfrentou várias quedas significativas. Você teria permanecido firme em 2011, quando a empresa perdeu muitos clientes e o preço das ações despencou 80% do pico nos meses seguintes? Seus retornos de carteira pareceriam desanimadores. Como explicaria isso ao seu cônjuge e seus filhos? Teria coragem de encará-los, sabendo que colocou em risco o futuro deles? Ainda acharia uma ideia prudente estar quase totalmente investido na Netflix? Embora seja um exemplo extremo, mesmo em abordagens menos voltadas exclusivamente para a Netflix, você ainda teria que enfrentar o custo da volatilidade. Considere, por exemplo, a compra de um fundo de índice S&P 500 em 1980. Mesmo assim, teria enfrentado aproximadamente 13 anos combinados em que seu portfólio estava 20% abaixo do pico e cerca de 8 meses em que estava 50% abaixo. Isso certamente é desafiador. Investir no mercado de ações é uma oportunidade excelente, oferecendo a possibilidade de criar riqueza como poucas outras opções. No entanto, não se engane, isso não acontece sem custos.
Todos os investidores enfrentarão volatilidade, e é crucial encará-la como preço a ser pago por um futuro mais promissor. Lição número 2: e nunca é suficiente. É fascinante observar, deixando-o desconfortável por todo o próximo ano. O capitalismo tem sua habilidade única de realizar duas coisas: em gerar riqueza e incitar inveja. O desejo de superar vizinhos, colegas e amigos pode impulsionar seu esforço árduo para alcançar o sucesso. Embora seja saudável ser motivado a se tornar mais produtivo e realizar um trabalho significativo, a comparação social também pode nos levar a sentir que nunca somos suficientes. Vamos analisar algumas estatísticas. Para fazer parte do 1% dos maiores ganhadores de renda nos Estados Unidos, seria necessário ganhar aproximadamente $500 mil por ano. Isso é equivalente ao salário de um médico altamente especializado, a quem chamaremos de Bill. Por quase qualquer critério, Bill seria considerado uma pessoa rica. Ele tem a capacidade de desfrutar de carros de alta qualidade, realizar longas viagens para destinos exóticos e talvez até contratar alguém para lidar com tarefas que considere tediosas, entre outros luxos. Inicialmente, Bill estava satisfeito consigo mesmo e com suas conquistas financeiras. No entanto, tudo mudou quando ele adquiriu uma casa de férias nos Hamptons e percebeu que seu vizinho era Stan. Stan pertence a 1% dos 1%. Ele é o CEO de uma empresa pública significativamente grande e ostenta uma impressionante renda anual de $10 milhões. Agora, você poderia esperar que, pelo menos, Stan estivesse satisfeito com suas realizações financeiras, mas não é o caso. Surpreendentemente, Stan é amigo de infância de ninguém menos que Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos, pertencente a 1% dos 1% dos 1%. E, bem, em comparação à fortuna de Michael, que gira em torno de $2 bilhões, o salário anual de $10 milhões de Stan de repente parece insignificante. Pensou que acabou? Pois bem, não termina por aí. Michael ocasionalmente participa de festas com celebridades, onde um indivíduo chamado Jeff Bezos faz sua presença. Bezos está no 1% dos 1% dos 1% dos 1%, e ele viu sua fortuna aumentar em cerca de $75 bilhões em 2020, agora acumulando algo em torno de $200 bilhões. Sempre alguém com uma posição mais elevada. O tipo de inveja que surgiu de comparações desse tipo levou muitas pessoas a fazerem coisas tolas ao longo da história. Alguns alavancaram seus portfólios até o limite para subirem uma pirâmide mais alta, apenas para perder tudo e depois cometer suicídio. Alguns agiram com informações privilegiadas e perderam tanto a reputação pessoal quanto, mais tarde, a liberdade quando foram para a prisão. Muitos têm abandonado suas famílias e depois tiveram seus parceiros os deixando ou traindo-os, ou ambos, como resultado. Ao assistir a este canal e aprender como se tornar um investidor bem-sucedido, há chances de que, em algum momento, você alcance um nível de liberdade financeira que o cidadão comum só pode sonhar. Mas, em algum momento, você precisa aceitar que o suficiente é suficiente. Não trocaremos algo que temos e precisamos por algo que não temos e não precisamos, mesmo que tenhamos vontade de tê-lo. Lição número 3: loucura está nos olhos de quem vê. À primeira vista, parece que muitas pessoas fazem coisas loucas com seu dinheiro. Alguns gastam quantias ridículas em itens ridículos, e outros o escondem debaixo do colchão. Mas a coisa a lembrar é que as pessoas vêm de origens diferentes, com infâncias diferentes, pais diferentes, experiências de vida diferentes e educações diferentes. Tudo isso se soma a perspectivas e valores diferentes. O que parece loucura para você pode fazer total sentido para mim. Morgan usa o exemplo de bilhetes de loteria no livro, e as famílias de menor renda nos Estados Unidos gastam mais de $400 por ano na loteria. Isso é 4 vezes mais do que a média no grupo de maior renda. Combine isso com o fato de que mais de 1/3 dos americanos não consegue arranjar $400 para uma emergência. Essas pessoas gastam seu colchão de emergência em bilhetes de loteria? Parece louco, não é? Mas, novamente, não temos a mesma perspectiva como indivíduos. Tente ver a partir da perspectiva deles. Eles vivem de salário em salário, com pouco espaço para economizar dinheiro, muitas vezes falta educação e, portanto, uma boa trajetória de carreira, não podem se dar ao luxo de tirar férias boas ou comprar um carro novo, e não podem colocar seus filhos na faculdade sem uma montanha de dívidas. Comprar um bilhete de loteria é a maneira deles de comprar o sonho que muitos de nós já vivemos. É por isso que eles compram mais bilhetes de loteria do que nós. Não tão louco afinal, talvez?
Então, como isso faz de você um investidor melhor? Em primeiro lugar, ao reconhecer que somos diferentes, ficamos menos tentados a copiar uma carteira de investimentos ou estratégia que não se adequa aos nossos próprios objetivos. Por exemplo, nosso próprio perfil de risco pode ser mais alto do que o de um bilionário, já que nosso foco está mais na parte de ficar rico e não tanto em permanecer rico. Copiar a carteira do bilionário pode ser subótimo para seus objetivos. Reconhecer as diferenças também pode nos ajudar a dizer não mais facilmente a investimentos que estão fora do nosso círculo de competência. Pegue o GameStop, por exemplo. Como eu não sou um trader, não participei dessa trama de forma alguma. Simplesmente não é o meu jogo para jogar. Compreender as perspectivas de diferentes pessoas, ou pelo menos que existem diferentes lentes para ver o mundo, o ajudará a fazer mais sentido em nossa sociedade e o guiará pelo caminho que é seu. Lição número 4. O que a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, as crises financeiras e a Covid-19 têm em comum? Todas foram eventos que moldaram nossa sociedade, tiveram enormes impactos nos mercados financeiros e eram praticamente impossíveis de prever. Nassim Taleb, um dos meus autores favoritos, se referiria a esses eventos como cisnes negros. A definição de um cisne negro é a seguinte: 1. É uma exceção. Nada do que aconteceu antes pode apontar convincentemente para a possibilidade do evento. 2. Tem um impacto extremo. 3. Torna-se explicável depois do fato. A natureza humana nos engana fazendo-nos acreditar que deveríamos ter sido capazes de saber que isso aconteceria o tempo todo. Imagine que seja Black Monday de 1987. Como você reagiria ao mercado perdendo quase um quarto de seu valor em um único dia? Você teria sido uma daquelas pessoas que gritavam, em venda. Venda, ou teria sido capaz de enfrentar a tempestade, talvez investindo mais fichas que você manteve de lado? Aqui está um fato interessante: se você tivesse investido no índice S&P 500 há 20 anos, mas perdesse os 4 melhores dias de desempenho do mercado de ações, teria um retorno de 164% em vez de 291%. Isso é uma diferença significativa. A moral desta lição é que é mais útil se preparar, tanto mental quanto financeiramente, para um desastre que você não pode prever do que esperar que você consiga reagir antes de todos os outros. Pare de ouvir projeções macroeconômicas. As coisas que causarão grande medo na comunidade de investimentos no futuro são coisas que provavelmente não serão previstas de qualquer maneira. Lição número 5. Na sedução do pessimismo. Se eu lhe desse uma série de razões pelas quais o mercado entrará em colapso ainda este ano, mencionando a gigantesca dívida do governo dos Estados Unidos, que os cheques de estímulo podem levar ao retorno da inflação, e talvez algo sobre novas cepas de Covid-19, você provavelmente ficaria intrigado e talvez acabasse com uma visão bastante negativa do momento em que estamos no ciclo do mercado. Se, em vez disso, eu lhe desse exemplos de por que as coisas provavelmente continuarão a melhorar, mostrando como a expectativa de vida está aumentando, como a energia sustentável está ficando mais barata ou como a potência de computação está explodindo, você provavelmente apenas encolheria os ombros e não pensaria duas vezes sobre isso. Todos nós sabemos que a pessoa pessimista parece muito inteligente, e o otimista parece ingênuo em comparação. Por quê? Daniel Kahneman, autor de Rápido e Devagar, em Duas Formas de Pensar, diz que a assimetria em relação à perda e ouvir os pessimistas é uma característica evolutiva. Quando comparadas diretamente ou ponderadas uma contra a outra, as perdas parecem maiores do que os ganhos. Organismos que tratam ameaças como mais urgentes do que oportunidades têm uma chance melhor de sobreviver e se reproduzir. Tendemos a ouvir os pessimistas mais atentamente, não apenas por razões evolutivas, mas também porque o progresso acontece muito mais lentamente do que os contratempos. O progresso raramente acontece da noite para o dia, mas os contratempos frequentemente ocorrem. Como tragédias e contratempos ocorrem durante períodos de tempo muito mais curtos, é muito mais fácil criar uma história intrigante e persuasiva em torno disso e, assim, ela recebe mais atenção. Para criar uma história otimista sobre o futuro, devemos olhar para horizontes de tempo mais longos. Frequentemente, essas ideias tornam-se mais sutis e menos impactantes. Reconhecer que você talvez seja mais intrigado pelo pessimismo do que pelo otimismo pode ajudá-lo a equilibrar essa simetria no futuro. Como Hans Rosling, da Suécia, diria, o mundo é melhor do que você imagina. Portanto, enriquecer no mercado de ações não ocorre sem enfrentar a volatilidade. A inveja é, sem dúvida, o pior dos 7 pecados capitais. Jamais arrisque o que você tem e necessita por algo que não possui e não precisa.
Diferentes perspectivas levam a diferentes considerações de ações como razoáveis ou racionais. Em vez de tentar prever desastres, prepare-se mentalmente e financeiramente para sobreviver a eles. Além disso, tenha cautela ao seguir conselhos de investimento, compreendendo que o pessimismo muitas vezes apela mais aos instintos de sobrevivência do que o otimismo. Isso encerra nosso encontro de hoje, mas ainda há muito a explorar nas obras de Morgan Housel. Recomendo fortemente seu livro, Uma Verdadeira Joia. Aqui está uma sugestão do que assistir em seguida. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.